Reverendíssimo Padre Diego, meu amigo, meu irmão, enquanto nós podemos assim viver as graças de Deus em nossa vida, enquanto seminaristas, depois que assim o Senhor nos deixou já para ser diácono e padre, e hoje aqui nos encontramos novamente, nós dois, no nosso ministério ordenado, nós dois como padres. Muito obrigado pela sua amizade, pelo seu carinho, por tanto que faz por cada um de nós. Obrigado por ser exemplo de sacerdote, exemplo de quem se doa, de quem é fiel na vida que Cristo assim o chamou. Querida comunidade paroquial, que alegria poder estar aqui junto de vocês. Que alegria poder retornar a esta casa e dizer que sou padre. Aqui estive por 2 anos, nos anos de 2017 e 2018, então como seminarista do 1º e 2º ano de teologia, tentando compreender o que Deus assim desejava ao meu coração, tentando compreender o que Ele assim almejava para a minha vocação, aquilo que Ele sonhava para mim. E junto de vocês tive essa alegria de poder ouvir a palavra de Deus, de poder compreendê-la, colocá-la em prática e viver aquilo que Deus esperava de mim. Quantas alegrias, quantas tristezas, quantas coisas nós assim podemos viver juntos aqui nesta paróquia, em todas as suas comunidades. Quantos encontros, quantos momentos com a juventude, com os acólitos, com as pastorais, com os movimentos. Quanta coisa, quanta experiência, e Deus assim foi se mostrando a cada instante os seus carinhos por cada um de nós. Deus assim se mostrava o quanto Ele nos amava e o quanto Ele queria que nós estivéssemos unidos a Ele. Como nós assim cantávamos no Salmo. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. O Senhor, através da sua palavra, sempre nos concedeu a vida, sempre nos concedeu o seu Espírito, para que nós pudéssemos anunciar, para que nós pudéssemos viver aquilo de melhor que Ele desejava aos nossos corações, e Ele continua assim agindo em nossa história. Se nós aqui podemos estar hoje como padres, se vocês aqui perseveram e são fiéis na vida que o Senhor os escolheu, é porque nós ouvimos a palavra do Senhor, que nos chamou por primeiro, nós assim ouvimos a palavra do Senhor, que nos convidou, e nós demos essa resposta a Ele. Nós demos essa resposta para que a vida fosse manifestada em nossos corações, para que a vida florescesse dentro de cada um de nós. E assim nós damos continuidade na nossa caminhada, e assim nós damos continuidade na nossa vida. O que acontece, irmãos, infelizmente, é que muitas vezes, dentro do nosso coração, nós temos uma vida muito fechada, uma vida que não está aberta àquilo que Deus tem a falar a nós. Nós nos sentimos muito autossuficientes, nós achamos que nós nos bastamos, que aquilo que nós compreendemos como sendo o bom é o suficiente. E nós vamos esquecendo de fazer aquilo que Deus assim deseja, nós vamos esquecendo de ouvir aquilo que o Senhor fala aos nossos corações. É o que nós vemos na primeira leitura. Aquele povo que estava voltando de um contexto do exílio, aquele povo que estava sem ouvir a palavra de Deus, aquele povo que estava sofrendo, retorna para o amor do Pai. E ali aquela palavra é proclamada a eles, da meia-noite até o meio-dia, todo aquele ensinamento, toda aquela vivência de fé, e aquele povo se prostra ao chão chorando, porque se arrependem de não terem ouvido aquilo que Deus assim havia falado em seus corações, se arrependem por não terem vivido o melhor de Deus para as suas vidas. Amados irmãos, quantas vezes nós também não assim o somos, fechados à graça de Deus, fechados ao que Ele nos pede para fazer, não ouvimos atentamente o chamado do Senhor para a conversão, ficamos estagnados na nossa vidinha de cristãos, na nossa fé que não é nem para lá nem para cá. Nós não damos o passo além para viver aquilo que Deus deseja. Nós não damos o passo além para ouvir aquilo que o Senhor nos fala todos os dias através da Sagrada Escritura. Nós ouvimos todos os tipos de pessoas, nós ouvimos todos os tipos de situações, nós procuramos ajudas em todos os lugares,
Mas nós sempre nos esquecemos de procurar naquele que pode nos salvar, no único que pode resolver os nossos problemas. Quando nós estamos passando pelas nossas dificuldades, nós recorremos às redes sociais, nós recorremos ao Facebook, ao Instagram, a tantos outros lugares, mas nós não recorremos à palavra do Senhor. A palavra do Senhor lá fica como objeto de decoração em nossa casa, aberta no Salmo 22 ou no Salmo 90, quando ainda está aberta, juntando pó. Nós temos aqui dois grandes teólogos, né? Padre Diego, meu grande amigo Tiago também está aqui, biblista, pode dizer muito bem, desculpa os erros teológicos do padre. Ali já está me julgando. Mas quantas vezes nós assim nos esquecemos de vivenciar aquilo que a palavra do Senhor nos diz? A Sagrada Escritura para nós é apenas um objeto, mas não a palavra viva, o Senhor que se manifesta e que age nas nossas vidas todos os dias. Nós vemos um paralelo entre a primeira leitura e o Evangelho. Na primeira leitura, assim, o profeta se põe no lugar mais alto para dizer aquilo que a lei se manifestava na vida do seu povo. Jesus Cristo no Santo Evangelho se põe no centro. Isso para nos lembrar, amados irmãos, que a vida com o nosso Senhor Jesus Cristo, que a palavra do Senhor, que o nosso Deus tem que ser o centro de nossas vidas, tem que ser o centro de nossas histórias e não tomar um lugar secundário. Não ser o segundo, terceiro, quarto, quinto plano de nossa vida. Tem que ser o centro para que nós assim possamos compreender aquilo que Deus nos chama a fazer. Se muitas vezes estamos perdidos, se muitas vezes estamos desorientados, sem saber o que fazer, para onde ir, é porque nós não estamos focados naquilo que o Senhor nos chama. É porque nós não voltamos os nossos olhos e os nossos corações à palavra do Senhor. E nós ainda, muitas vezes, culpamos a Deus. Deus não olha para mim, Deus não cuida de mim, Deus não salva a minha família. Nós estamos voltados com o nosso coração e com a nossa vida para aquilo que Ele deseja. Nós estamos atentamente lendo a palavra de Deus, mudando o nosso coração, convertendo a nossa vida, para que Ele possa agir em nosso favor. Não adianta nós cobrarmos, pedirmos a Deus, se nós não damos o nosso passo em busca dessa vivência com este amor. Amados irmãos, nós temos que retomar a centralidade de Jesus Cristo em nossas vidas. Nós temos que voltar àquele que nos amou e que nos chamou por primeiro. Nós ficamos mendigando amor, atenção, situação de tantas pessoas. Mas nós nos esquecemos que nós temos um Deus que nos ama, que quer se fazer presente na nossa vida, que quer estar junto de nós. Nós vivemos procurando satisfazer as vontades de nossa alma através de tantos pecados, através de tantas situações. E vamos nos esquecendo desta palavra que é viva, dessa palavra que é eficaz, dessa palavra que nos traz alegria e conforto ao coração. Amados irmãos, nosso Senhor nos chama a voltarmos para Ele, para que nós possamos viver o Seu melhor em nossas vidas. E não há dia melhor do que esse, o dia do Senhor, como assim nos diz o final da primeira leitura. A alegria do Senhor é a nossa força. Hoje o dia que nós podemos vivenciar a alegria do Senhor em nossa vida. Hoje é o dia que nós podemos vivenciar o que Deus tem a fazer por nós, para que nós possamos voltar aos seus braços e ali encontrar a força para caminhar. Por nós mesmos, sozinhos, nós não somos capazes. Nós vemos no Santo Evangelho que nosso Senhor Jesus Cristo volta para a Galileia pela força do Espírito Santo. Nós temos, amados irmãos, que todos os dias, constantemente, pedir a graça do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que nós possamos nos santificar, para que nós possamos nos moldar, para que nós possamos ter os nossos olhos fixos em nosso Senhor Jesus Cristo, para que a nossa vida possa ter sentido, para que a nossa vida possa se encontrar com o nosso amado. E é o Espírito Santo que nos conduz, é o Espírito Santo que nos direciona.
É o Espírito Santo que vem em nosso auxílio diante de nossas fraquezas, diante de nossos pecados, para nos colocar de pé, para que nós caminhemos para o altar do Senhor, para que nós possamos caminhar sempre na Tua presença. Peço ao Espírito Santo sobre a tua vida, peço ao Espírito Santo sobre a tua história, sobre as tuas dificuldades, sobre o que você está vivendo. Permita que o Espírito Santo haja em seu favor, para que assim você possa ouvir atentamente o que o Senhor tem a dizer ao teu coração, para que assim você possa ouvir aquilo que Ele tem a falar, para que a sua vida seja moldada, para que a sua vida seja diferente, para que assim você possa de fato viver essa alegria que o Senhor tem a manifestar em seu coração. Amados irmãos, nós temos que sempre manter os nossos olhos, a nossa vida voltada ao Senhor. Mesmo diante de todas as dispersões que nós temos, mesmo diante de todas as situações que tiram o nosso foco, nós temos que olhar para aquele que nos amou, morreu no alto da cruz, ressuscitou para nos salvar, para nos dar uma vida nova. Esse é o chamado de Deus a cada um de nós. Essa é a nossa vivência de cristãos todos os dias. Ter os nossos olhos, a nossa vida voltadas ao nosso Deus. Para que assim nós possamos compreender aquilo que Ele deseja aos nossos corações e colocarmos em prática como testemunho de vida, como testemunho de cristãos. Não sejamos cristãos apenas por nome, mas sejamos cristãos autênticos, que vivem de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com as nossas vontades e não de acordo com os nossos desejos, mas amparados por aquele que nos amou por primeiro. Que nós, amados irmãos, tenhamos essa coragem de voltarmos ao Pai, de estarmos unidos a Ele, de deixar a nossa vida para trás, para acolhermos aquilo que Deus tem a realizar em nossa história, através de sua palavra, através de sua Eucaristia, através de tudo que Ele se manifesta em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.